Sonhos de Trem é um dos últimos lançamentos da Netflix. Inclusive, esse filme tá concorrendo, tá na corrida para o Oscar. Tudo bem que a gente ainda não tem uma lista definida, mas ele tá lá. Ainda não é uma lista definida, mas eu acho que nós podemos esperar grandes coisas desse filme. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, eu sou a Dai. Aqui eu conto a minha visão, a minha percepção sobre o cinema, sobre os filmes no geral. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Deixa um like agora no início do vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e já vai recomendando pra mais pessoas também. Galera, vou contar pra vocês, viu? Eu fico extremamente animada e competitiva, confesso, pra zerar a lista das indicações ao Oscar. Esse ano, enfim, pro próximo ano não tá sendo diferente. Tô sempre ali acompanhando como que tá o termômetro, o que tá sendo mais bem recepcionado, o que tá descendo, o que tá subindo. E, por incrível que pareça, Sonhos de Trem não estava nessa colocação até o momento e subiu para os 10 primeiros colocados ali na categoria de melhor filme. Aquilo que eu falei pra vocês, eu tô tentando acompanhar tudo que tá acontecendo ali pra trazer aqui pra vocês as resenhas, enfim, as análises dos filmes antes que a gente tenha uma lista oficial. E acho que também que é uma oportunidade pra todo mundo que gosta dessa premiação, gosta de acompanhar o Oscar. E não só acompanhar, mas poder palpitar com propriedade, eu acho interessante ir acompanhando os filmes. Já deixem aqui nos comentários quais os próximos que vocês querem ver aqui no canal, se for do Oscar, enfim, algum filme que vocês viram recentemente, vocês querem resenha ou análise aqui no canal. Lembrando que nem todo filme eu acho que tem grandes análises cinematográficas pra fazer, e acho que nesses últimos que eu tenho trazido aqui no canal tem sido um pouco disso. Mas enfim, vamos para o filme. Nesse filme, gente, esse filme é muito bonito, já vou falar isso e provavelmente eu vou falar muitas outras vezes nesse vídeo. Esse filme, Sonhos de Trem, é um drama sobre Robert, um lenhador silencioso que trabalha na expansão das ferrovias no oeste americano no início do século XX. O filme ele começa com uma introdução na floresta. Muito bonita a introdução, contando ali, narrando uma história de um garoto e tudo mais. Belíssimo, 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 belíssimo. A fotografia desse filme é belíssima, gente. Dos últimos que eu tenho assistido até o momento, eu acho que esse tá ganhando meu coração nesse quesito. Esse filme, ele tem uma filmagem bem interessante. Nos momentos que ele tá ali na floresta, enfim, fazendo o trabalho dele de lenhador, a filmagem, você consegue perceber que é uma filmagem muito mais técnica, muito mais robusta, digamos, sem muita emoção. E quando as filmagens cortam pra família dele, para os momentos com a família dele, você percebe que são filmagens mais orgânicas, digamos, filmagens pelo point of view, como se alguém dentro da história estivesse filmando tudo aquilo. É muito bonito. Eu acredito que esse contraponto nesse filme é justamente para trazer uma visão dos sonhos desse cara, que são os sonhos, né? A família dele é o sonho, mas ao mesmo tempo o trem, porque quando ele tá nesse trem é que ele tá indo para as funções dele, enfim, fazer o trabalho dele, passando ali uma temporada longe das pessoas que ele ama. Como esse filme se passa ali no início do século XX, ele é bem marcado pela rápida industrialização e expansão das ferrovias nos Estados Unidos. Então, quando acontece tudo isso, enfim, o Robert, ele tem um problema ali pra conseguir se adaptar com aquele novo formato de mundo. Bom, só que aí o nosso personagem, ele passa por um grande trauma ali, uma grande tragédia, e ele fica preso ao passado. Inclusive, uma das últimas cenas, digamos, que ele está com a família dele ali, é uma cena bem marcante do quanto ele não deseja voltar pra aquela rotina, pra aquela função, e sim estar com a família dele. Já que o nosso protagonista, ele não teve uma família na vida, né? Ele não teve pai e mãe, ele não sabia quem eram os pais dele. O filme, ele tem um narrador também que narra a história do Robert, a vida dele, desde o começo até o final. Algo que eu gosto bastante nos filmes, porque a gente se sente lendo ou alguém contando, narrando uma história de forma bem pessoal pra gente. O interessante desse filme também é que o passado dele fica voltando a todo momento. Ele escuta vozes ali, ele vê pessoas, como se ele não conseguisse se desligar de tudo aquilo. E ele vive a maior parte da vida dele, se não toda a vida dele, com esses sonhos de trem. Ele passa por um momento ali de ruptura entre os sonhos dele e a realidade, o que, de certa forma, pra ele continua
sendo o mesmo, porque ele fica tentando recuperar tudo aquilo que ele viveu. Então ele reconstrói a cabana, ele volta ao trabalho, mas as coisas mudaram, né, após a guerra. Enfim, ele tenta seguir a vida dele ali da melhor forma possível, até criar uma amizade com uma mulher, enfim. Ele desenvolve uma amizade com uma mulher, ele tenta, de certa maneira, seguir a vida dele como ele consegue. Pra mim, uma das cenas mais bonitas desse filme, sem sombra de dúvidas, são essas cenas mais orgânicas, assim, mais point of view, né, como se alguém ali dentro da história estivesse filmando tudo aquilo. E uma cena bem no finalzinho do filme, assim, que o narrador, ele tá contando, né, tá finalizando a história e mostra essa cabana, assim, como se ela estivesse não totalmente abandonada, não colocaria dessa forma, mas flores crescendo ali dentro, as folhagens, né, o mato começou a entrar e crescer dentro daquela cabana. Como eu disse anteriormente, achei esse filme muito bonito. Eu acho que o ponto forte desse filme é a narrativa e a história, o desenvolvimento da história. A atuação do Joel é excelente e da Felicity também. Eles dois juntos têm uma atuação muito bonita, principalmente o Joel, que ele que interpreta o Robert nesse filme. Como eu já falei, a fotografia é muito bonita, a narrativa desse filme é muito bonita e eu considero que o roteiro também foi muito bem construído. Inclusive, me lembra um pouquinho o formato dos filmes do Wes Anderson e a forma como ele narra os filmes dele. Um pouco mais tranquilo, um pouco mais sentimental, um pouco mais dramático, diferente dos filmes do Wes. Mas eu acho que me lembra um pouquinho, assim, né, gente? Não tô falando que é igual, tá? Mas me lembra um pouco. Acredito que era isso que eu tinha pra comentar com vocês. Se eu não falei alguma coisa que vocês perceberam, deixa aqui nos comentários. Me conta também o que vocês acharam desse filme. E se você não assistiu, assista. Tá disponível lá na Netflix, tá facinho de assistir. Vale a pena assistir esse filme. Eu acho que, assim, dos últimos que eu tenho assistido da Netflix, esse é um dos que vale muito a pena. Não esquece do seu like e a gente se vê no próximo roteiro.